Hola Flamengo, congratulations on your historic Copa Libertadores victory and happy birthday. Here's a little birthday gift for you. Arturo, is for you. Alles Gute, all the best for the Club World Cup. Dale! Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flagel TV na área. Absurdo esse lance que a gente viu no começo do vídeo do Daniel Alves em cima do Pedro. Quase tirando o Pedro da Copa do Mundo. A gente vai falar também sobre o Thomas Müller, né, que vocês viram também no comecinho do vídeo. É sempre bom a gente ver lendas do futebol, lembrando do rubro-negro mais querido do Brasil. Em relação ao Tanuri, tá de parabéns, e nesse ano de 2022 a gente quase bateu um recorde de menos jogadores no departamento médico. Sobre o John Textor, ele quer muito o Pedro e também o Matheus França. E é o que eu digo, sonhar não custa nada. A gente vai falar sobre esse tema, que o Mano Menezes vai ser o próximo técnico da seleção, e a gente vai atualizar a situação do Gerson. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, deixe seu like, por favor, que é importantíssimo para o canal, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre a entrada que, na minha opinião, foi criminosa do Daniel Alves em cima do Pedro na seleção brasileira nas vésperas da Copa do Mundo. Inaceitável esse tipo de lance, conforme vocês podem ver aí pela imagem. Ele deu um carrinho por trás, foi totalmente ali no calcanhar do Pedro. Graças a Deus não aconteceu nada com o Pedro, mas foi um lance parecido com a entrada que o time do Emelec, não me lembro o nome do jogador, fez em cima do Diego Ribas, onde quebrou ali o tornozelo dele. Então, inaceitável essa situação. Não sei o que tem na cabeça do Tite. Primeiro, para poder convocar o Daniel Alves, e depois de ver essas entradas aí, ó, uma no Pedro e outra em outro jogador, numa roda ali de bobinho, eu não entendo realmente o que ainda está fazendo o Daniel Alves na seleção brasileira, tá? Botou em risco aí a Copa do Mundo do Pedro num treinamento. Queria muito saber a sua opinião, porque todos os torcedores do Flamengo, a maioria deles, estão revoltados com esse vovô maluco aí, que já está com quase 40 anos, e realmente é uma panela inacreditável essa panela do Tite para poder ter levado o Daniel Alves, onde pôs em risco a Copa do Mundo do Pedro. Espero que esse senhor não faça mais isso com outros jogadores, porque realmente ali treino é para você treinar, não é para você quebrar a perna do seu colega de trabalho. E agora falando sobre o John Textor, né, que é o dono do Botafogo, mas também é o dono do Crystal Palace, time lá da Inglaterra, que quer tirar o nosso Matheus França do Flamengo. O Matheus França tem uma multa altíssima, tá? E o valor que, segundo o Coluna do Flamengo, divulgou que o John Textor quer pagar por ele é em torno de 95 milhões de reais. Que para mim é um valor muito aquém da qualidade que o jogador tem. O jogador tem apenas 18 anos e não é só ele que o John Textor quer, não. Ele também quer o Pedro. Mas o Pedro, quando o John Textor foi conversar ali com o presidente do Flamengo, o John Textor falou: bota um preço no Pedro aí pra gente iniciar negociações, pra eu saber ali uma base. O presidente do Flamengo nem colocou preço no Pedro, porque o preço do Pedro para mercado exterior é de 500 milhões de reais. O John Textor vai ter 500 milhões de reais para comprar o Pedro? Não vai, irmão, não vai. E outra, Matheus França, que tem uma multa aí também altíssima, que beira aí os 500 milhões de reais, o Flamengo vai vender ele por 100 milhões de reais. Para mim é um preço muito baixo. Queria saber a sua opinião, coloca nos comentários se o valor, esses 100 milhões, te agradam ou não. E se vocês fossem colocar um valor no Matheus França, qual o valor que vocês colocariam? Comente aqui, porque para mim, o Matheus França só sai do time do Flamengo por, no mínimo, 200 milhões de reais, que gira em torno aí de 40 milhões de euros. Para mim é um valor, sim, plausível, e que se chegar uma proposta dessa, eu acredito que o Flamengo negocie. Mas queria saber a sua opinião, não se esqueça de botar nos comentários, e vamos aguardar, né? Porque é o que eu digo, o John Textor sonha, e sonhar não custa nada, né? Agora, levar já é outros 500. E nação rubro-negra, falando agora sobre a parte médica do Flamengo. Tá de parabéns, doutor Tanuri, porque quando a gente tem que cobrar, a gente vem aqui e cobra em relação às lesões, principalmente o que aconteceu no ano de 2020 e também no ano de 2021. Estava bastante complicada essa parte de lesões. E nesse ano de 2022, o Flamengo, com auxílio aí do Tanuri e também do rodízio do técnico rubro-negro, quase bateu o recorde que é de 2016, com apenas 26 lesões.
E olha que o Flamengo e São Paulo bateram recorde de jogos nesse ano de 2022. Fizeram bastante partidas e o Flamengo com pouquíssimas lesões. Então, parabéns também ao Dr. Tanuri e esse rodízio do Flamengo realmente está dando certo. Desde 2016 foi feito pelo GE essa análise, né, de quantos jogadores se contundiram. Nesse ano de 2016 foram apenas em torno de 22 atletas contundidos. Sendo que em 2016 a gente não participava de tantas competições e a gente também não chegava tão longe nelas. Vamos lá mostrar para vocês aí mais ou menos quantas lesões tiveram desde 2016 para cá por anos, tá? Vamos lá. Em 2016 foram 22 lesões. Em 2017 em torno de 43 lesões. Em 2018 em torno de 25. 2019 em torno de umas 28 lesões. E lembrando, 2019 a gente jogava só com um time, tá? Quem defende o rodízio com unhas e dentes, não foi esse o ponto fundamental para esse ano a gente não ter lesões. Pelo menos é o que mostra o ano de 2019, que a gente também jogou bastante partidas, né? 2020, 35 lesões. 2021, 43 lesões. E nesse ano de 2022, apenas 26 lesões. Então, estou aqui para mostrar que a parte médica, graças a Deus, voltou a dar certo no time do Flamengo e também bater palmas para o Dr. Tanuri, que nesse ano de 2022 realmente conseguiu fazer com que os atletas do Flamengo conseguissem ter um bom desempenho dentro de campo e não ficassem ali fazendo curso de medicina no departamento médico. E segundo o jornalista Diogo Dantas, o empresário do técnico Dorival Júnior já está no Rio de Janeiro para poder renovar o contrato, acertar a renovação de contrato com o Flamengo. A divergência que tem é em relação ao tempo de contrato, até porque o Flamengo já se propôs ali a aumentar o salário dele e também de toda a sua comissão técnica. E uma questão que pesava muito era em relação à seleção brasileira. Mas uma informação que chegou através do Caio Ribeiro é de que o próximo treinador da seleção brasileira será o técnico Mano Menezes. Realmente eu não sei o que tem na cabeça da CBF para botar o Mano Menezes como técnico. Para mim, ele não tem capacidade para ser o técnico da seleção. Eu iria atrás para a seleção brasileira do técnico Jorge Jesus. Colocaria ele de frente para a seleção, porque para mim ele ia fazer um trabalho espetacular e também ele tem gana, ele tem muita vontade de treinar a seleção brasileira. Mas conforme eu já tinha falado em outros vídeos, a situação ali em relação ao Dorival, a única situação que deixaria ele longe do Flamengo seria ele ir para a seleção brasileira. Mas conforme aí o jornalista do Globo já falou, o próximo técnico vai ser o Mano Menezes. Queria muito saber a sua opinião, por favor, coloque nos comentários aí. Gostou que o Mano Menezes vai ser o técnico da seleção e a gente não vai perder o Dorival Júnior para a CBF? Bote aqui o seu comentário embaixo do vídeo. Vamos ver se realmente se confirma o Mano Menezes na seleção brasileira. E agora uma bem curtinha aqui, falando sobre o Thomas Müller, lendário jogador da seleção da Alemanha. Ele mandou um recado aqui para o Flamengo e eu gosto muito, mais especificamente sobre Arturo Vidal, né? Desejou boa sorte para o Mengão no Mundial. E eu gosto muito quando jogadores lendários lá de fora vêm e ficam falando do Flamengo, tentam um engajamento através do Flamengo e com certeza conseguem, né? E com certeza, né, os torcedores de outros clubes vendo essa situação ficam se mordendo. Mas só o Mengão tem esse tamanho, irmão. Então chora na cama, que é lugar quente. Vamos lá. Olá, Arturo Vidal. Olá, Flamengo. Parabéns pela conquista histórica da Libertadores e feliz aniversário. Aqui vai um presentinho de aniversário para vocês. É para você, Arturo. Boa sorte no Mundial de Clubes da FIFA. Dale! Foi isso que disse o Thomas Müller, conforme vocês também puderam ver no começo do vídeo. E é bem legal, né? Eu gosto muito do patamar que o Flamengo sempre teve e agora está galgando patamares acima do que tinha e sendo reconhecido pelo mundo inteiro como um dos maiores clubes de todos os tempos. Agora voltando a falar do Gerson, que é sim uma negociação complicada. O Gerson já expressou o desejo de voltar para o Brasil, especificamente para o Flamengo, mas o Olympique de Marseille não gastou 25 milhões de euros à toa. Então, o que há é o seguinte: o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista e também o presidente do Olympique de Marseille deu uma outra entrevista. Em relação ao presidente do Flamengo, ele falou, conforme a gente já tinha passado para vocês há um tempo atrás, que a negociação é difícil, que sim, está tentando trazer o Gerson, mas que são valores elevados e isso demanda aí de muita reunião, de um entendimento ali entre ambas as partes e isso não acontece de um dia para a noite. E o próprio presidente do Olympique de Marseille, ele deu uma entrevista na data de ontem, onde revelou que há negociações e ainda não há um acordo, mas que o Olympique conversa com o Flamengo, que o desejo do jogador é voltar para o time do Flamengo e que caso
não haja um acordo, ele vai voltar para o Olympique de Marseille. Então, tá bem claro aí que tem negociações, tá? Como os valores são altos, não é do dia para a noite. O Olympique de Marseille comprou ele por 25 milhões de euros, mas ainda deve ao time do Flamengo em torno de 6 milhões e meio de euros, e o valor que eles querem para poder negociar o Gerson é em torno de 13 milhões e meio de euros, mais o desconto, o abatimento da dívida do Olympique para o Flamengo. Daria no total aí 100 milhões de reais, em torno de 20 milhões de euros. Fica aquela dúvida, né? É um valor elevado? É, mas é um jogador que a gente já sabe que deu certo e a gente também sabe das qualidades dele. A gente sabe que o Flamengo também, em negociações, é muito rápido para vender, mas demora muito para contratar, porque sempre fica chorando um preço melhor e, na minha opinião, tá certo. Até porque a temporada de 2023 só vai começar em janeiro e a gente ainda está em novembro. Então, o Flamengo é paciente. O jogo nos bastidores é esse mesmo, chegar de frente para as câmeras e falar que está muito difícil, que é uma coisa ali, é uma hipótese bem remota a chegada dele, para fazer com que o Olympique também se coce de lá e não ache que tudo aqui é um mar de rosas e a gente vai fazer tudo que o Olympique quer. Então, negociações são assim mesmo. E essa negociação do Gerson, como o valor é elevado, vai demorar ainda um tempo, mas ainda acredito que sim, em 2023 ele vai conseguir fazer a vontade dele e vir jogar no mais querido do Brasil. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fique com Deus, até a próxima e fui!